E aí galera, Metal Bang, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Alexandre, esse aqui é o canal da Metal Pesado, onde já estão carecas de saber o que rola aqui. E mais novidades têm chego, né? Novos formatos aí de vídeos. Já resenhamos mídias físicas, CDs, LPs, resenhas de bandas novas que não param de chegar. Recentemente fiz com meu filho a primeira cobertura, né, de um evento que foi lá com o show do segundo álbum da banda Inferno Nuclear Amazônia em Chamas, onde teve a abertura das bandas Critical Fear e Deathgeist, que também vai ter novidades dessas bandas aqui no canal em breve, né? Vai ter resenha, né? Agora outro formato, pela primeira vez, entrevista. Tô avisando, hein? Tô caminhando para live, tá bom? Mas tudo isso é graças a vocês inscritos. Eu tenho notado desde sempre, porque o meu canal começou com aqueles videozinhos simples de mostrar um LP e falar sobre o que eu penso daquele disco, né? Então o que acontece? Foi evoluindo de tal forma, os inscritos têm aumentado, os comentários nos vídeos são muito inteligentes, tem aumentado o desafio. E graças a vocês que eu estou chegando onde eu tô. E hoje tem entrevista com Rammstein, banda de thrash metal de São Paulo, formada ali pelos idos de 2019. E meu papo vai ser com o Caio, o baixista da banda, né? Só que assim, antes disso, também tem que falar outra coisa. Antes que eu me esqueça, porque cabeça de velho e velho é uma merda, vou falar logo. Diatribes, banda sensacional aqui, ó. Fica até de pé, porque isso aqui é uniforme de guerra e de trabalho. Meu amigo Gleidson Ribeiro. No final do vídeo vai estar o novo clipe da banda com a nova formação, que vai ser falado isso em vídeo posterior. Vai ser um aperitivo, porque o Diatribes vai ser a próxima entrevista do canal. Então no final do vídeo, vocês, por favor, fiquem até o fim aí, dê um like, compartilhem, sigam os canais linkados, inclusive do Diatribes, do Rammstein. Fica lá para conferir, tá bom? Esse clipe novo aí do Diatribes e as novidades que estão por vir. Agora, antes de ir para a entrevista, vamos falar com o Tibério Chagas, meu amigo, e o qual Tibério Chagas indica, que hoje ele está trazendo uma lenda do metal nacional na sua indicação. E com muito orgulho, como sempre, eu coloco a palavra desse meu irmão, Headbanger aqui, né, com as suas indicações. O cara é parceiro firme, tá me ajudando pra caramba a divulgar o metal nacional. Tibério, a palavra é tua, meu irmão! Salve pessoal, mais um vídeo do canal aqui, Ale Metal Pesado, um quadro com o meu nome, Tibério Chagas Indica, para estar indicando uma banda da nossa cena underground brasileira. E sem mais delongas, cara, eu acho que não tem nem como descrever a importância dessa banda na cena. Pra quem conhece, quem tá na cena underground sabe que os caras é correria desde seus tempos, do seu nascimento, sua banda. Estou falando do Sigrid Ingrid. Esse álbum aqui eu peguei com meu amigo, né, parceiraço, o Punk. Então, esse álbum aqui, cara, é sensacional, cara. Quando o Mauro, o Punk lá, falou pra mim que ia lançar esse material aqui, já falei pra ele que eu queria ter na minha coleção. E dispensa apresentação, material lindo, feito em slipcase, tá? Com parceria em diversos selos, né? Então assim, vou deixar os links da banda, mas Sigrid Ingrid, infelizmente, dispensa apresentação para quem tá, mas quem não tá, vou deixar os links e mandar pro Ale, o Alexandre do Ale Metal Pesado, para deixar na descrição, para você mesmo estar pesquisando, tanto as redes sociais da banda, ver a história da banda, que essa banda aqui representa muito. O álbum 2024, Back From Hell. Então, a banda tá sempre nativa, tem muitos eventos de shows aí. Então segue os caras na rede social. E essa é a minha indicação agora desse vídeo aqui, desse meu quadro no canal Ale Metal Pesado, tá? Sigrid Ingrid, Back From Hell, tá? Tamo junto e até a próxima. Grande Tibério, cara, bacana.
Foi num momento bem oportuno. Sigrid e Ingrid é uma banda lendária do metal nacional. Desnecessário dizer, deixa eu arrumar aqui, né? A produção não ajuda. Desnecessário dizer a lenda que o Sigrid e Ingrid é, não só no Brasil, como no mundo. É uma banda aí que já tem fincada raízes, né? No thrash death metal mundial, né? E por um acaso, por uma coincidência, eu e a banda Sigrid e Ingrid temos estreitado aí as conversas nas plataformas digitais aí. Olha, tá para pintar logo uma resenha aqui, tomara. Outro dia, o colega meu perguntou se o nome da minha filha é Ingrid, né? Se foi por causa da banda Sigrid e Ingrid, e se o nome do meu filho Igor é por causa do batera Igor Cavaleiro. Eu falei, meu, nada a ver, né? Mas foi uma coincidência bem feliz. Bom, dito isso, vamos falar de Headstein. O Headstein é uma banda que eu tenho notado assim. Eu vou colocar 3 sons agora, porque assim, como eu digo, não é só entrevista. Não é só chegar aqui, colocar a palavra de um membro da banda e pronto. Não. Aqui no canal a gente mostra passado, presente e, se possível, futuro. Se tiver algo, alguma notícia, também. Né? E o que acontece aqui com o Headstein? Eles têm alguns sons que marcam algumas transições na carreira deles. Por exemplo, vou rolar a sequência. Football and Violence, de 2022. Run You Down, também 2022. E Under Control, do ano passado. Football and Violence marca, na minha visão, o Headstein na vertente thrash metal, né? Com uma vibe também mais punk, né? Lembrou muito da excelente banda Biohazard. Eu senti muita influência dessa excelente banda que eu adoro, Biohazard. Curto pra caramba nesse som. E o clipe tem toda uma atmosfera, não sonora talvez, mas a atmosfera Suicidal Tendencies, DRI, assim, é sensacional. Aí vocês vão notar na Run You Down, já é um thrash mais calcado, já é um thrash assim, mais calcado no estilo mesmo. O vocal do Dudu, ele alterna momentos agressivos com tranquilos. Sabe aquele vocal agressivo que de repente fica calmo? Aquela transição. É uma evolução, na minha visão. Um som sensacional. Que é o que eu creio que a banda nunca vai deixar de tocar esse som ao vivo. Hunt You Down. Aí depois nós viemos para Monumental Under Control. É uma porrada. Vai ter depois desses 3 clipes um convidado que vai falar dessa música. Um convidado muito especial, por sinal. A Under Control já é para aquele fã de Exodus, Slayer. Já é um thrash metal mais... cada vez mais brutal. A banda está brutalizando cada vez mais o seu som, né? Inclusive na entrevista o Caio vai citar membros aí que curtem death, né? Você sente que a banda está ficando cada vez mais agressiva, cada vez mais criativa, e está ficando um thrash misturado com old school, com toque, não digo moderno, toque de Headstein. A banda está adquirindo uma personalidade própria fortíssima. E isso tem sido muito bacana. Então vou soltar a sequência aí, tá, desses 3 sons. Vamos começar então com Football and Violence, Run You Down, Under Control. Sei que meu público aqui não é desse público de videozinho curto, não. É um público que curte vídeo, é um público que curte ver a banda, curte conhecer o som. Então vamos fazer a entrevista com vocês já tendo em mente do que eu tô falando. Vamos na sequência aí, brutal! Libertadores e outro campeonato paulista agora. A sua torcida evidentemente não suporta mais, são 5 títulos perdidos. Vai começar o carnaval já. Além do tempo regulamentar. Zenon soltinho pelo miolo, lançado o Zenon. 1 pra lá, 2 pra cá, saiu o goleiro. Tentou o gol do campeão, recolheu. Olha o Bi pra toca, tira o Nino lá, tira o Nino ali. Sunday morning on the rise. There's a war going on tonight. 22 to live or die.
With a market for the forward cry, open again, beer start to fly. Blasting curtains only boys. The boys are here, ready to die. Face on the rivals in the way of life. Show no mercy, no mistake. Neutral one can go away. Blood on the grass, that's Hall of Fame. Defy the conquer, play by play. Raise your hand, look up high. The sky's burning fireworks and pipes. And old lady on the window cries. Comando, Johnny Mine. When you swing, don't say a thing. It's do or die, lose our way. The match is on, the berry green. Break all the fools, back to mark the street. Show no mercy, no mistake. Neutral one can go away. Blood on the grass, that's Hall of Fame. Defy the conquer, play by play. Make the fear, beat them up, make them cry. Only pain, only sweat on their lives. Impossible am I only. Make the fear, beat them up, make them cry. Only pain, only sweat on their lives. Impossible am I only. Raise your hand, look up high. The sky is burning fireworks and pipes. And only on the window cries. Comando, Johnny Mine. Show no mercy, no mistake. Neutral one can go away. Blood on the grass, that's Hall of Fame. Defy the conquer, play by play. Resist
words of freedom. Violence, rival command, disregard for human life. They will hunt you now. They will hunt you now. They will hunt you now. They will hunt you. United hands are motion, they can stop all of us. Taylor command is broken, with time we see the sunlight. All day long, all spikes until the dawn. The wonder is essential, and we are weakles now. No more abuse of power, or hateful thoughts out loud. And they will learn, all of us, that we are one, deserve respect, and we will hunt them down, and we will hunt you down, and we will hunt you down, and we will hunt them down, hunt them down. Hold the door, and we'll hunt down. Mercy for his life while it's so high. You feel the future be alive. You'll never stop to ask why. Therefore he's taking you so far. Regret, pain. Watch on your back, you are target system burn. For every action there's a fundamental law. You die. You're lost. No way to run from the universal clock. Ready for things that don't want to hear for out. Under control, under control. Under control, control. Under control, under control. Under control. They wanna charge you for your time. You gotta pay, you must comply. Nothing too much to do is watch you. You had to break before you cry. Regret, pain. Watch on your back, you are target system burn. For every action there's a fundamental law. You die. You're lost. No way to run from the universal clock. In every season to watch it for all. Under control, under control. Under control, control. Under control, under control. Under control.
É, galera, uma sequência magnífica do Rammstein, que está mostrando, conforme seus clipes, né, a evolução ou então a progressão do seu som e identidade que a banda está criando. Under Control, para mim, é uma das coisas mais espetaculares que eu vi nos últimos tempos. A pegada trash violenta, eu creio que essa seja a tendência que a banda vai seguir, né? Sempre brutalizando, sempre ficando cada vez mais trash, né? A banda tá mostrando esse caminho aí. Under Control, inclusive, vai ter um convidado aqui, né, que vocês podem dizer, pô, Alexandre, o vídeo nem foi para você. Realmente, não foi para mim. Esse vídeo que vai ser colocado aqui é de um crítico musical famoso aí no Brasil inteiro, reconhecido, né? Ele já tinha feito uma análise da Under Control, só que, poxa, eu acho que cai certinho aqui no conteúdo do Rammstein. Ele tá falando do Rammstein. Então fui nas plataformas do Regis Tadeu, expliquei para ele qual é a minha intenção com esse vídeo, para falar do Rammstein, e eu pedi autorização dele para usar o vídeo, e ele prontamente falou, pode usar. O cara entendeu, o Regis, obrigado, cara. Olha, sem palavras para agradecer aí, poder ter a sua palavra aqui no canal para falar de uma banda do underground, que underground precisa muito de união e força, né? E eu agradeço muito a sua palavra estar aqui, para poder acrescentar no meu conteúdo do Rammstein. Então vamos lá, grande Regis Tadeu, fala aí a sua impressão sobre Under Control do Rammstein. E vamos seguir com a entrevista em seguida. Bang your head, galera! Aqui está a minha análise a respeito da canção do Rammstein, intitulada Under Control. Essa música tem uma excelente introdução com as viradas de bateria ali, e a entrada dos outros instrumentos com peso, com a velocidade na medida certa, tudo soando bem, tanto em termos de mixagem quanto de masterização. Os vocais, eles entram afinados, com uma ótima dicção e com agressividade na expressão ali absolutamente corretas para aquilo que a canção exige. A letra é muito boa e contundente na sua mensagem, junto com um arranjo também muito bom, com modulações bem colocadas, ali como aquela que acontece no trecho entre 2 minutos e 2 segundos e 2 minutos e 24, que precede o ótimo solo de guitarra, e essa música também tem um refrão bem marcante. Eu penso apenas que essa canção deveria voltar, depois do solo, deveria voltar para mais uma parte A e um refrão para o encerramento, né? Porque na canção de vocês, a música termina exatamente depois do solo de guitarra, né? Que tem um esporro caótico ali, muito bem concebido e bem tocado. Não tem problema. Tanto um final como o outro cairiam muito bem nessa excelente canção. E olha só, eu nem tenho muito o que dizer, cara, porque essa canção para mim soa perfeita, não apenas nos seus aspectos técnicos de mixagem, masterização e produção, mas também na estupenda performance dos músicos envolvidos e do vocalista, a ponto inclusive de eu dizer, sem medo de errar, que é uma canção de nível internacional dentro desse crossover de metal e punk hardcore. Sem sombra de dúvidas, também é uma das melhores canções que eu ouvi desde que eu comecei a fazer as minhas análises musicais, tá? Então, parabéns a todo mundo envolvido. Valeu! Rapaz, que feedback sensacional, hein? Não preciso falar mais nada da música. Olha aí, que bacana. Ô, Regis, obrigado aí mais uma vez por ceder aí o seu vídeo, né? Deixar que eu utilize o seu conteúdo para ilustrar aqui tudo que eu tô falando do Rammstein. Obrigado, cara. Obrigado mesmo aí. Valeu a força. Vamos seguir agora, né? O momento histórico do canal. Entrevista, é a primeira, né? É a primeira entrevista aqui que vai rolar com o Rammstein. Quem vai responder essa entrevista é o Caio, o baixista da banda. Ele vai falar sobre diversos assuntos aí, vai apresentar a banda, né? Então vamos começar, né? Sem mais delongas, né? Pelo menos já estão sabendo do que se trata, já ouviram as diversas facetas que a banda tá aí evoluindo, né? E o trash mortal que a banda tá praticando atualmente. Então vamos lá, Caio. Poderia apresentar a banda para o canal Ale Metal Pesado, né? Quais são os integrantes, influências musicais, né?
Fala um pouco de vocês pra gente aí, se apresentem pro canal. A palavra é tua, irmão. Fala Ale, fala aí inscritos e seguidores do canal do Ale Metal Pesado. Primeiro de tudo, muito obrigado Ale por abrir novamente aí as portas das suas mídias, para que a galera conheça um pouquinho mais sobre a Headstay, sobre o nosso passado, nosso presente e tudo que a gente está planejando aí para o futuro desse thrash metal maluco aí, que é o nosso som. A Headstay ela começa em 2019, o Adriano e o Dani estudaram guitarra ali no mesmo conservatório, né, e participaram de alguns exercícios, né, desse conservatório, que junta os alunos para tocar, né, os covers de Iron Maiden, de Purple, e também foi nesse exercício que eles encontraram o Seba, nosso batera colombiano, que também fazia parte ali do conservatório, e decidiram levar, né, aquela banda de conservatório para uma coisa mais real ali, e formaram aí o primeiro modelo de banda, por assim dizer. Quando eu entrei, mais ou menos em setembro de 2019, eu conheci o Adriano no show do Iron Maiden, no Morumbi. Na verdade eu nem conheci, né? Eu tava ouvindo ele conversar com uma pessoa atrás de mim ali, eu tava sentado na sarjeta, e ele tava falando da banda, que ele tava com dificuldade para achar baixista, e que ele ia botar um cara, amigo dele, que tocava guitarra para tocar baixo. E nesse momento eu levantei, né, brinquei com ele e falei, pô, você é louco, você vai botar guitarrista para tocar baixo? Eu toco baixo, me liga que eu toco. E ele ligou. E aí na semana seguinte a gente já estava em estúdio ensaiando, com o primeiro vocal lá que era o Gilvan. Ficou 1 ou 2 ensaios desde do tempo que eu entrei, e depois entrou a Mari, que ficou um pouquinho mais, ali quase 1 ano, saiu também por motivos pessoais, e aí estabilizamos quando encontramos o Edu, que entrou vindo ali de uma outra banda que chamava Corja. Então ele já tinha esse background aí mais agressivo, e a gente estava começando a fazer as músicas autorais com uma pegada mais agressiva do que era aqueles covers que a gente tocava. Então caiu como uma luva. Depois do nosso primeiro EP, o Dani se afasta e entra o Gui, que tinha tocado comigo no Cana, que era um AC/DC cover, tributo na verdade, né? Que a gente tinha ali desde 2010 mais ou menos. Então eu já tinha tocado há bastante tempo com ele, já conhecia ele de longa data. E então a gente não teve trabalho aí para substituir o Dani, e foi uma coisa que encaixou muito bem, né? Porque já era meu amigo, ele tem a mesma vibe da banda, então deu muito certo, não só na parte musical, mas na parte mais importante de todas, que é a parte pessoal, né? Você tem que ter pessoas ali que fazem sentido estar junto. Quanto ao gosto musical, a gente é muito similar, cara. O gosto de todo mundo é muito parecido. A gente, obviamente, tem o metal como principal expoente aí nas nossas playlists, mas o Gui e o Seba, eles se diferenciam um pouco aí porque eles têm uma veia um pouco mais pro death, e eu, o Edu e o Adriano, a gente tem uma linha um pouco mais do tradicional, né, do thrash e do heavy metal ali dos anos 80, começo dos anos 90. Então a gente tem um pouquinho de divergência nessa área aí, mas nada que complique as nossas vidas na hora de compor ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Sensacional, Caio. Sensacional a sua explicação, é sensacional a tua descrição, né? Mas muitas vezes as pessoas têm curiosidade de saber mais sobre a banda, né? Quando que o Headstay foi formado? E por que o nome de Headstay? Né? Até eu tenho essa... Eu já converso sempre com o Dudu aí, principalmente o vocalista da banda, que é meu amigo, né? Nunca perguntei isso pra ele. Você vai responder. Por que o nome Headstay e formação da banda? Fala um pouco mais pra gente. Então, como eu falei aqui, né, a banda foi fundada em 2019 e ela não nasceu com o nome Headstay. Quando ainda era a Mari na banda, a gente estava ali começando a bolar alguns shows, né, e a banda precisava de um nome, então a gente acabou escolhendo o nome Sentença. E
quando o Edu entrou, logo que o Edu entrou, ele só fez um pedido, que era trocar esse nome, porque ele trabalha em tribunal, né? Então ele falou que já tá de saco cheio de ouvir falar sobre sentença ou qualquer outro tipo de jargão aí do dia a dia dele. A gente tinha uma primeira música autoral já praticamente pronta quando o Edu entrou, que era Headstain White, que tá no nosso EP da Hunt You Down. E aí foi uma ideia minha de usar, né, o nome Headstain para abraçar, né, a simbologia da banda. Essa música ela fala não só a nossa primeira música, mas ela tem um tema que, com o passar dos anos, acabou sendo um tema meio que central, né, nas nossas letras e nas nossas composições, que é uma história, né, quase uma história de terror ali, de uma menina que está presa numa cabana na neve, né, durante uma nevasca, e acaba enlouquecendo e matando a família. Então ela tinha tudo a ver ali com aquele momento que a gente estava numa transição de um som cover para um som autoral, agressivo, violento. Então fez todo sentido ali a troca de nome. E da Headstain in White, a gente cortou o in White, deixou só Headstain e o resto é história. Exatamente, Caio. Sabemos também algo que as bandas sempre estão aí brigando, né? O espaço para tocar metal é bem reduzido, casas que aceite bandas de metal underground, ou que tem um espaço próprio para isso, a não ser alguns bares, tal, Pinheiros, também tem casas legais. Mas assim, a pergunta que eu vou fazer, dentro do que vocês têm tocado aí, né? Qual foi a melhor experiência em uma apresentação, né, que vocês tiveram desde a fundação, que você possa citar? E qual foi dessas experiências que o público deu um retorno mais legal, assim? Vocês falaram, nossa, cara, que da hora. Manda aí. Cara, todo show assim que a gente faz, eu acho que ele tem algum elemento memorável, né? Obviamente, alguns shows são mais memoráveis que outros, mas do topo da minha cabeça aqui, claro que acho que eu não posso deixar de falar da abertura pro Torture Squad em 2022, na Jai Club. Foi um show ali que a gente teve uma participação muito positiva da galera que foi lá para assistir o Torture Squad, claro, né? E acabou conhecendo o nosso som de uma maneira muito real, crua, né? A gente é uma banda que gosta de ficar nos lugares que a gente toca até fechar, né? Tomando cerveja com a galera. E esse dia muita gente veio falar conosco, né? Durante uma cerveja, uns cigarros lá fora, e falar bem, que tinha se impressionado com o som, que não conhecia, que ia começar a ouvir. Então, em termos de retorno aí de novos adeptos à banda, com certeza o show com o Torture Squad. E teve um show também que é legal mencionar, que foi o show da Praia Grande, que também envolve o Torture Squad, por incrível que pareça, que foi com o Tribal Scream, né? A banda do Vitinho, ex-vocalista do Torture Squad, né? O Vitor Rodrigues. E a gente fez parte lá do line-up de um festival de death, né? A gente era a única banda que não era de death na noite. Então a gente estava um pouquinho assustado, né? Falando, pô, até o Edu brincou no palco, né? Galera, dá um desconto, hoje a gente é o Backstreet Boys aqui da noite. Porque os sons eram muito mais agressivos do que o nosso. E por incrível que pareça, deu muito bom, a galera curtiu demais, galera muito gente boa também que tava lá, mesmo esquema, né? Ficamos até fechar lá a casa e conversando com a galera, fazendo contato e pegando feedback muito positivo. Então, além de ter sido nossa primeira viagem, né? Nossa primeira road trip, também ela teve um final que era um pouquinho inesperado, né? A gente não estava esperando muito do show, aliás, estava esperando tocar e meio que ir embora vaiado, mas pelo contrário, né? A gente teve aí um momento muito bom de conexão com as bandas, né? O Neófitos, o próprio Tribal Scream, que a gente tocou depois no Iglesia. Então, foi um dia que correu tudo bem ali e gostaríamos de voltar mais vezes à Praia Grande. Inclusive, quem estiver vendo aí, contratantes, chama a gente que nós vamos. Sensacional, tocar com o Torture Squad realmente é uma honra, né, cara? O Torture Squad também é uma dessas lendas aí do metal nacional
e deve ter sido um show insano. Imagino que o público deve ter reagido super bem, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre, para você contar pra gente sobre os lançamentos, como está a receptividade do material que vocês têm feito aí, vocês têm lançado. Sei que vocês estão pensando ainda em lançar mídia física, e esse é o objetivo aqui do canal também mostrar. Mas fala um pouco aí sobre como está essa parte de lançamentos, das plataformas. Como é que tá essa situação com a banda aí? Como você deu a oportunidade pra gente, logo que a gente lançou aqui o Under Control, muito obrigado por isso. A gente falou um pouquinho de como estava sendo a receptividade, e hoje a gente já tem um panorama geral, né? Depois de quase um ano, mais de um ano, né? Um pouquinho mais de um ano que a gente lançou o material. Então a gente tem resultados mais concretos aí, e foi muito bom, cara. Foi um trabalho que a gente obviamente evoluiu, não só de maneira musical, mas também evoluímos ali de maneira de tratativas de como fazer um material, né, para gravar. Então a gente estudou bastante estúdios, visitamos estúdio, conversamos com produtores, com pessoas especialistas, porque a gente queria realmente encontrar a melhor forma aí de entregar um material fodido pra galera. E a gente conseguiu isso com o Veco, né, com a ajuda do Veco, lá do Dual Noise, que gravou, fez a produção do Under Control. Foi tudo muito simples assim, cara, de trabalhar, sabe? Não teve estresse, fomos bem recebidos. As músicas já estavam prontas há algum tempo, né? A gente já tinha, a maioria das músicas que a gente gravou já estavam dentro do nosso setlist de shows. Então foi coisas bem tranquilas, assim, foi tudo muito natural em estúdio. E a aceitação da galera ao vivo, ela foi muito boa também. Tanto que todas as músicas do EP, obviamente, estão no nosso set, né? Então a gente tirou algumas do Hunt You Down e acabou colocando todas do Under Control, né? Não tem nenhuma que a gente não toca ao vivo. E a galera sempre responde muito bem a todas elas. Também eu lembro que logo depois que a gente lançou, alguns canais do YouTube, né, de fora, meio que copiaram, né, piratearam o EP e colocaram nos canais, e a receptividade foi muito boa, cara, de uma galera gringa, assim. Então eu fui lá ver os comentários, tinha mais view do que no nosso Spotify, e os comentários todos eram extremamente bons, galera impressionada, falando, pô, o metal do Brasil é realmente diferenciado, né, falando que lembrava algumas outras coisas que eles gostavam. Então, assim, acho que 100%, cara, de feedback que a gente encontrou aí foi positivo, não vimos nada de negativo, pelo menos não falaram na nossa cara, né, com certeza a gente não agrada todo mundo, mas ninguém fez um barulho com relação a isso. Eu que agradeço, Caio. Eu que agradeço a oportunidade aí. Caio, há tempos atrás, nós participamos juntos, né? Vocês eram o convidado principal do canal Metal Open Mind, do meu amigo Gun69. Eu participei como convidado ali, por sinal, também. Naquela oportunidade, o Guns colocou ao fundo, para ilustrar a entrevista, enquanto conversávamos, o clipe de Football and Violence. Só que hoje nós temos Under Control, ponto. Para mim, thrash metal visceral de extrema qualidade. Eu pergunto para você concorda com essa análise? Você concorda com a sua visão sobre isso? Manda aí, irmão. Obrigado aí pela parte de qualidade, né? Extrema qualidade. Eu acho que a gente, como eu disse, né? A gente evoluiu, a gente vem de uma evolução grande desde o começo da banda, claro, né? A tendência é sempre evoluir, mas acho que alguns fatores, né? A entrada do Gui, que é um cara que tem um conhecimento absurdo ali do instrumento dele, né? Da guitarra, ele possibilitou a gente criar algumas novas linhas aí de bases, de solos mais virtuosos, uma maneira
diferente ali de encarar a nossa própria sonoridade, né? Até por ele ter esse lado mais do death, né? Ele consegue encaixar algumas coisas de death que não fazem o nosso som fugir da essência que ele tem, né? Até o Seba também, né? Com essas vertentes do Gui aí mais de death, consegue colocar na batera algumas coisas mais de blast, né? Você vê que a Ghost of War and Hunter Sleep, ela tem uma pegada bem de death, né? O comecinho dela, tá. Então, assim, é uma evolução natural, cara, que foi acontecendo com as entradas, né? Com a entrada que a gente teve na banda e com a musicalidade de cada um, né? Que vai aumentando. A gente vai pegando confiança um no outro. Então, a tendência é que a gente tenha mais espaço para criar. O Adriano trouxe algumas visões também para as linhas de guitarra que ele não trouxe no primeiro, né? Que a gente não tinha tanta noção assim de como compor de verdade. Então foi tudo muito natural ali acontecendo e o resultado foi esse EP animal aí e uma nova sonoridade para Headstand sem perder aquela etiqueta de um thrash que tem uma pegada mais tradicional com uma pitadinha de moderno, né? A gente não quer fazer um som moderno só por fazer, só porque é moda, mas tem elementos que a gente acha bom e coloca nas nossas músicas, então não parece que você está ouvindo uma coisa dos anos 80. Remete, mas não parece que é uma coisa dos anos 80. Agora uma questão delicada. Praticar metal no Brasil. Nós sabemos as dificuldades, né, que os músicos, principalmente do underground, enfrentam, pois ninguém vive só de música, principalmente no underground. Tem que ter lá o seu serviço externo, né, seus empregos e nos tempos livres poder se reunir com a banda aí para ensaiar, tocar, tal. Sabemos também da dificuldade para lugares para tocar. Tem muita banda precisando se apresentar, tem muito evento aí que você vê que as bandas estão ali fervendo, tem muita banda e pouco lugar, né, como eu já frisei. E não é só isso, tem inúmeras dificuldades, né? Então a pergunta que eu vou fazer para você, né, nessa questão de praticar metal no Brasil, qual a maior dificuldade que vocês têm enfrentado? Creio que isso talvez seja um espelho para diversas bandas, né? E aqui o canal vive como um porta-voz, né, do metal underground também. É uma das funções do canal aqui. Aliás, meu sonho um dia é colocar essas duas bandas que eu vou fazendo entrevista, por exemplo, o Diatribes, o Headstand, que estão brigando aí para lançar mídia física, né? E vão conseguir. O que eu puder, eu vou ajudar a colocar as duas no mesmo palco, mano. Vai lá, Caio, qual a maior dificuldade que vocês enfrentam aí para praticar metal no Brasil? Olha, são várias dificuldades, Ale. Acho que você sabe também, acho que todas as bandas aí que você entrevista, né, que passam pelo seu podcast, têm algum tipo de desconforto parecido, cara. Em primeiro lugar, eu acho que o pior de todos é o nível de profissionalidade dos contratantes, ou a falta, né, de profissionalidade, na verdade. 90%, cara, dessa galera é muito fraca, assim, e não é nem por falta de capacidade, às vezes até por moralidade mesmo, da pessoa não querer fazer, ou fazer nas coxas, não correr atrás do que precisa correr atrás, achar que tudo vai cair do céu, que as coisas vão se encaixar, que o público vai colar. A gente sabe que não funciona assim. Se você não tem um trabalho sério, se você não tem divulgação, se você não tem espaço para divulgar, as coisas não acontecem. Simplesmente nada cai do céu. Booker que te cobra e não entrega trabalho, some, fica sem responder. Dono de casa que não tá nem aí para banda de autoral, quer saber banda cover, porque banda cover lota bar e eles não precisam pagar muito, paga lá 2 cervejas e tá bom, os caras estão felizes. Então, assim, é uma série de coisas, cara, que incomoda. Óbvio, a gente tá há 6 anos aí
né, na batalha. Eu sei que perto de outras bandas que estão há 20, 30, não é muito, mas é um tempo considerável aí que a gente tira, né, da nossa vida pessoal para fazer isso que a gente ama dar certo. E quando a gente encontra, né, esse tipo de tratamento, de falta de profissionalismo no meio, você fica broxado, você fica puto mesmo. Sabe, a gente é uma banda que se ajuda muito, não só no palco, em música, mas também em trocar ideia. A gente é muito amigo, né? Então sempre tem vez que um que tá meio chateado, mais chateado, desanimado, aí a gente vai lá, levanta, aí eu tô desanimado, os caras vêm e me levantam. Então é triste que tenha que ser assim, que esse tipo de alavancada tenha que partir das próprias bandas, mas é a realidade. Existe um problema também sério, que é as próprias bandas underground. Você faz um evento aí com 6 bandas, a galera toca e vai embora, então a galera não quer nem ficar para ver os shows, para dar público, né? Não chama a galera, acha que vai chegar no dia, tá tudo pronto, e aí acha ruim que não tem ninguém. Então é uma série de coisas aí que precisa mudar, né? Que a gente sabe que precisa mudar e não é de hoje, né? Você pega reportagem aí, né? Entrevista com a galera dos anos 90, dos anos 80 falando a mesma coisa. A cena precisa se unir, porque os metaleiros precisam se unir. Olha como é que é o samba, olha como é que é o sertanejo. E a história continua a mesma, desde lá de trás. Então, é difícil, cara. É difícil acreditar que um dia vai mudar. A gente tenta, a gente briga por isso, mas é difícil. Por isso que a gente gosta de ter do lado ali em eventos que a gente vai fazer, ou eventos que pedem, né, conselho pra gente, que banda trazer. As bandas têm essa mesma mentalidade que a gente, né? Que são bandas aí com uma qualidade absurda, né? Não devem nada pro som gringo. O Além do Front, o Bebê Feio, o Projeto Mayhem, que estão sempre com a gente. E você vê os caras também na mesma luta aí, né? Ralando para conseguir show, ralando para conseguir público. E porra, um som absurdo, assim. Depois ouçam aí, cara, essas 3 que eu citei aqui. Vocês vão ver que eu não tô exagerando. Você ouve, você fala, porra, essa banda aí é de fora. Tirando Além do Front, né? Que tem uma pegada mais em português. O Projeto Mayhem também, na verdade. Mas o som é muito, 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 muito foda. Então, procurem conhecer, galera. Procurem conhecer as bandas que estão aí batalhando, que estão botando material na rua. O público também precisa abraçar, porque se o público abraçar a banda autoral, o dono do bar, o dono de casa vai colocar, não vai ficar colocando cover. Nada contra a banda cover, acho que todo mundo tem seu espaço, mas a gente não pode alienar, né, o espaço, a gente não pode alienar a galera de uma coisa que pode ser positiva, cara. Conhecer um novo som, conhecer uma nova banda é gostoso pra caralho, e tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa boa aí fora, cara. Se você parar pra ouvir, vai ficar maravilhado. O Brasil tem tudo para ser o maior expoente de metal do mundo, cara. Tem muita banda foda. Então, procure sua banda local aí. É uma questão delicada, né, Caio? Porque eu aqui no canal sempre prego United Forces, fazendo até alusão da música do SOD. Saltinho, como queiram, né? Canais, bandas, produtoras, né? Então eu acho assim, eu mesmo aqui cedo espaço para até outros canais, coloco homenagens e tal, porque assim, a gente tem que, se for seguir a matemática, mais soma, menos subtração, mais multiplicação, menos divisão, porque assim, o underground não tem, né, ainda aquela força, né, para se autossustentar, então um ajuda o outro, todo mundo acaba colhendo aí, como você falou, se tem 6 bandas tocando, a primeira que tocou, se ela puder ficar para assistir as outras, até para questão de número de pessoas, né? E tem um público aí sedento por eventos, né? Então é bom, às vezes, quando o público também fazia parte, né? Quando tá lá, comprar a mídia física. Você vê várias lives aí falando sobre o preço dos CDs, tal, da mídia física, que tá um absurdo, que tá caro. Não, tudo no país está ficando caro, né? Tudo no país está caro. E os CDs, principalmente dessas bandas mainstream, estão ali entre 60, 70,
E por aí vai, você nem sabe se é original. Mas no underground não tá assim não. Sabe, se você for lá no evento, você acha CD por 20, 25, você consegue ajudar a banda. Tá? Então eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. E muito bem colocado, dito isso, né? Porque a ideia é sempre agregar. Porque quando você agrega, todo mundo ganha. Porque já tá difícil para todo mundo, não é verdade? Agora, sobre o futuro, né? Novos projetos, como é que tá isso aí? Estão compondo mais material? O que tá para pintar aí no futuro do Headstein? Temos um futuro aí bem ardiloso pela frente, mas estamos num momento crucial aí de novos sons, né? A gente tem prontas mesmo, 6 músicas. A nossa ideia é, com essas 6 músicas, juntar com mais 3 músicas de material antigo e gravar um CD, né? E fazer um CD, regravar as músicas do Until Dawn e lançar o primeiro CD da Headstein, né? Deixar um pouquinho o lançamento de EP pro lado e lançar um álbum aí. Então, o que eu posso falar, cara, é que são músicas, como eu disse, que ainda continuam naquela evolução musical, são ainda mais violentas, com letras mais trabalhadas, que apontam o dedo na cara de galera importante, que falam sobre a nossa realidade também, que é um pouquinho mais divertida, né, de cerveja. Então tem umas músicas aí que você pega a letra, você vai rir, tem umas músicas que você pega a letra, você vai querer botar fogo em ônibus na rua, falando que porra de mundo é esse que eu vivo. E musicalmente ele vem mais agressivo, com composições um pouco mais complexas. Com composições um pouco mais complexas e com uma visão aí que sempre vai te remeter a Headstein. Você vai saber, puta, eu tô ouvindo Headstein. Com aquela nossa assinatura ali, meio clássica, né, que já é quase uma embalagem aí. É isso aí! Nossa, som sensacional, Nightmare. Putz, uma das músicas que eu mais gosto do Headstein é essa daqui. Essa aqui é a minha versão ao vivo, vocês vão achar aqui na plataforma. Bom, infelizmente está chegando ao fim a entrevista, foi muito proveitosa, sensacional, espero que os inscritos aí tenham gostado, né? Mas assim, vou pedir para você, Caio, deixa aí sua mensagem, o tempo é livre para os inscritos, fale o que você tiver afim aí, o tempo é todo de vocês, o tempo é livre, meu irmão, solta a voz. Ale, eu vou finalizar aqui te agradecendo mais uma vez pelo espaço, pela confiança que você dá para o nosso trabalho, pelo trabalho que você faz aí pro underground, cara. Se tivessem mais pessoas como você no cenário, no mundo, a minha resposta anterior aí, quando você perguntou dos desafios, com certeza seria outra. Acho que a gente estaria num mundo aí musical muito mais fácil de trabalhar, muito mais gostoso, muito mais aberto, e que tenham, né, que as pessoas aí se espelhem aí no seu exemplo e abram espaço para a galera do underground aí, que tem muita coisa boa. Seus seguidores aí também, muito obrigado. Com certeza, se vocês estão seguindo aí o Ale, é porque vocês têm uma mentalidade aí diferenciada, vocês buscam conhecer coisas novas. Então, parabéns por essa ideologia aí. Cola aí para conhecer a Headstein, cola os nossos shows. Quiser colar no nosso ensaio, a gente está lá na Headstar, a gente está no Cristiano. Sexta-feira, cola para tomar uma cerveja com a gente, sem frescura. Entra no Instagram lá, fala, pô, eu quero ver o ensaio de vocês, vão ser bem recebidos. Tamo junto. Obrigadão pelo espaço, a todo mundo. Em breve aí as novidades da Headstein, lançamento. Tá bom pra caralho, então fica esperto aí. Obrigadão, Ale. Valeu, galera. É nóis! Irmão, eu que agradeço, cara. Nossa, suas palavras aí só dão força, só mostram que eu também tô no caminho certo, né? Eu também preciso de apoio. Não é verdade? Mas que o meu apoio vem de quê? Dos inscritos, né? Que eu peço para compartilhar, sentar o dedo no like, é por isso. Por tudo isso que você falou. Para que esse vídeo, esse conteúdo chegue para mais pessoas que também estão ali procurando algo assim para assistir.
E atitude simples que não gasta nada, né? Dar um like, compartilhar, comentar, curtir, essas coisas. Não gasta nada. E vai chegar a mais pessoas, porque o underground é isso, né? O YouTube também eu considero aqui um canal underground. E obrigado por suas palavras aí em relação à minha pessoa também. Eu gostaria realmente que o mundo fosse melhor para as bandas, né? Porque elas tivessem mais espaço, todo mundo tivesse um ambiente mais confortável para trabalhar. A entrevista aí se encerrou, cara, e para mim foi uma experiência marcante, pois vai ficar aqui como na história do canal como a primeira entrevista do canal Ale Metal Pesado. Já vou deixar um spoiler agora para a próxima, tá bom? Que é o Diatribes. Não esqueci que eu falei no começo do vídeo. Vai ter aí o clipe da My Own Wells, né? Vai estar bem gravadinho aí agora, com todo o pessoal novo aí da banda aí, Danilo no vocal, a galera toda, né? O Gleidson, mas essa parte de formação da banda, com outras histórias, quem sabe um possível contrato assinado, vai saber, né? Vai estar no próximo vídeo de entrevista da banda. Tá bom? Por enquanto vocês vão ficar aí com o spoiler. Próximo clipe que vai rodar aqui, que vocês fiquem com o Diatribes, que vocês curtam bastante. Vocês já viram alguma coisa da banda aqui, já soltei, tô sempre falando dessa banda, que aliás em vários vídeos, já soltei clipe da banda aqui. Eu muito orgulho do metal nacional e o Headstay também, banda que vai brilhar muito aqui no canal. Então, Headstay na orelha, metal na veia e bang your head, galera, sempre. Segue Diatribes. I think again.